deixado as autoridades de saúde em alerta. E o que se agrava ainda mais a situação é que muita gente ainda não tomou as doses que deveriam da vacina contra a doença. Eu vou convocar agora a Cris Cambuí de volta aqui ao circuito para ter aí mais informações, passar para a gente mais informações sobre isso, né, Cris? Atualiza a gente, por favor. É isso mesmo, Iola. Só para você ter uma ideia, né? Ontem a gente mostrou aqui no próprio Cidade Alerta os números de pessoas que estavam em tratamento contra a Covid-19. Esse número hoje, ele está em 1.443, ou seja, temos 1.443 baianos hoje em tratamento contra a doença aqui no nosso estado. São 589 a mais em relação a ontem. Agora, o número de leitos hoje, a gente tem ocupado o número de leitos de UTI, são 46% UTI adulto e 45% UTI pediátrica. Agora, eu estou falando aqui, Ula, do Hospital Espanhol, que é o único que atende 100% pacientes COVID. É um hospital que recebe regulação, ou melhor dizendo, só recebe pacientes por meio de regulação. Agora há pouco, inclusive, chegou uma ambulância do SAMU trazendo uma pessoa regulada. E só para você ter uma ideia, até o início da tarde, o hospital estava com 66% de ocupação aqui. E daqui a pouquinho, com a chegada de mais 13 pacientes, essa ocupação vai para 82,5%, ou seja, quase 83%. Mas quem está aqui ao meu lado, e é infectologista, a doutora Fabiana Bahia, ela que atende aqui no Hospital Espanhol, vai passar para a gente um pouquinho de como que está a situação desses pacientes, como que eles chegam aqui, né, doutora? Boa noite para você. Boa noite. Os pacientes, eles vêm regulados das unidades de pronto atendimento ou de outras unidades de saúde. Eles passam por uma unidade de transição e, a depender do quadro clínico que eles apresentam, eles serão encaminhados para a UTI ou para as enfermarias. A gente tem visto nos últimos 4 dias os números subindo, de fato, e nessas últimas 48 horas a gente teve uma demanda muito grande. Então, a previsão é que realmente esse número continue aumentando, infelizmente. E ontem, né, Iola, a gente tinha aqui na Bahia 7,5 milhões de baianos que ainda estavam com a vacinação atrasada. Eu vou pedir uma licencinha aqui para poder desbloquear aqui meu celular, porque eu solicitei da Secretaria Municipal de Saúde os números atualizados de pessoas que estão com a vacinação atrasada aqui em Salvador. A gente tem hoje 224 mil pessoas que não receberam a segunda dose da vacina, 573 mil que não voltaram para receber a terceira dose, e a quarta dose a gente tem 750 mil pessoas que não receberam a quarta dose aqui em Salvador. Então, é um número que chama atenção, até porque a informação que a gente recebeu da assessoria aqui do próprio hospital, Yula, é que 80% dos pacientes que estão internados aqui hoje não receberam, não estão, melhor dizendo, com o esquema vacinal completo. Não é isso, doutora? Isso. O esquema vacinal completo, considerando as 4 doses que já está indicada para a grande maioria da população. Então, a gente sempre reforça a necessidade de atualizar suas vacinas. Então, assim, é importante deixar claro que a vacinação precisa estar em dia, porque só com as 4 doses que esse indivíduo, essa pessoa vai estar 100%, como eu posso dizer, protegida, né? Não protegida porque a Covid pode ser passada, mesmo assim, mas para desenvolver para casos mais graves. Sem dúvida, os estudos mostram que a gente tenta evitar os casos graves e o aumento da mortalidade com a vacinação. Então, isso já está bem documentado na literatura. Agora, em relação à idade desses pacientes, tem um perfil? Tem pacientes jovens? Como que é esse perfil? A maioria dos pacientes que internam são os pacientes mais idosos mesmo. A gente tem mais de 80% da população aqui internada hoje tem mais de 60 anos. Então, esses pacientes têm comorbidades, muitos deles têm comorbidades descompensadas. E quando vem uma virose, o quadro do Covid, acaba descompensando também as doenças de base. Então, a gente acaba tendo uma população mais idosa, mas os pacientes jovens também agravam e às vezes também descompensam e precisam ser internados. Tá certo, muito obrigada aqui pela participação. É isso, a gente sempre falando, né, Yula, o importante é de fato estar vacinado, viu? A gente vai acompanhar agora uma reportagem de Tainá Reis justamente sobre este assunto. Com o aumento do número de pessoas infectadas pela Covid-19 em Salvador, a taxa de ocupação dos leitos também tem registrado um crescimento preocupante. O Hospital Espanhol, centro referência no tratamento contra a doença no estado, já registra 80% de ocupação nesta quinta-feira. Os pacientes internados com estado de saúde mais grave são aqueles com esquema vacinal incompleto. Hoje eu tenho 88% de taxa de enfermaria e 73% de UTI, a geral 80%. Então hoje a gente percebe que os pacientes chegam de uma forma mais suave
a doença de uma forma mais suave, né, não tão grave como antigamente. O controle epidemiológico da Covid-19 é acompanhado diariamente pela Prefeitura de Salvador. Caso a proliferação do vírus continue acontecendo de forma rápida e intensa, existe a possibilidade de novos leitos e gripários serem reabertos. Por enquanto, o momento é de alerta e de retomar os cuidados com a prevenção, utilizando máscaras e cumprindo o esquema vacinal. Com o aumento dos casos, cresceu a procura pela vacinação contra o vírus na capital baiana, o que é um bom sinal. Somente ontem, vacinamos 6.500 pessoas, nós temos 500 mil pessoas que já poderiam ter tomado essa terceira dose e não tomaram, e 734 mil pessoas que poderiam ter tomado só a quarta dose e não tomaram. Então, para podermos continuar vencendo a pandemia, eu faço um apelo a você que já é elegível para tomar vacina, que venha completar o seu esquema vacinal. Agora, no sábado, abriremos os postos de saúde, estamos montando o esquema para amanhã anunciar ao público e à imprensa, e também daremos todos os esforços para aquelas pessoas que queiram se vacinar, que compareçam aos nossos postos. Agora sim, Ola, apesar da gente ter falado, né, que os números estão crescendo, a Secretaria Estadual de Saúde disse que em relação à abertura de novos leitos, a quantidade existente hoje ainda é suficiente para os pacientes que estão chegando. Então, não há ainda no momento necessidade de abertura de novos leitos. Mais cedo também o governador da Bahia, Rui Costa, chegou a falar que apesar dos números estarem crescendo, ainda não há uma necessidade do uso, né, de retornar aí o uso obrigatório da máscara. Como infectologista, agora eu vou aproveitar para falar com a doutora Fabiana, Fabiana Bahia, é justamente sobre esse uso de máscara. Apesar de não ser um uso obrigatório em todos os ambientes, né, por exemplo, áreas abertas, como aqui onde a gente está na Barra, do lado de fora do hospital, qual que é a sua orientação em relação a esse uso de máscara, doutora? Olha, em lugares fechados, o recomendado é que a gente volte a usar máscara, né? O contágio é fácil, as novas cepas ela tem uma alta contagiosidade. Então, assim, transporte público, salas de aula, ambientes fechados, todos os ambientes de saúde. Então, todo mundo precisa estar usando máscara nesse momento. Até porque a gente não sabe exatamente qual é que vai ser o cenário, né? Os números estão aumentando, então a gente tem que ficar em alerta. Além disso, cada indivíduo precisa fazer a sua gestão do seu risco, né? Um indivíduo mais idoso, um indivíduo com comorbidades, um indivíduo com doenças crônicas, esses indivíduos precisam usar máscara, sem dúvida nenhuma. Yula tem uma pergunta para fazer para a gente lá do estúdio, Yula? Exato, Cris, ela sempre tem trazido essa informação dos números com uma certa preocupação, e eu imagino, né, que pelo avanço num curto espaço de tempo. E aí eu já faço aí esse questionamento a ela, porque ainda pode não ser um reflexo, por exemplo, desse feriadão que a gente acabou de viver. Então, diante da experiência dela, aí à frente do hospital, como infectologista, tudo que a gente viveu em relação à pandemia, é um cenário preocupante, Cris? Yula, vou pedir para você repetir, por favor, a pergunta, que eu tive um problema no sinal, acabou picotando, eu não consegui entender ela 100%. Você pode repetir, por favor? Essa análise, né, desse crescimento num curto espaço de tempo. A gente veio agora, por exemplo, de um feriadão onde muita gente viajou, certamente, né, aglomerou, socializou mais, né, entre as pessoas. Isso tudo a gente sabe que são meios de contágio, né, de tantos vírus que estão se espalhando por aí. Então, ela vê com preocupação esse avanço nesse curto espaço de tempo? Doutora, a gente vem, né, de um feriadão prolongado em que as pessoas estiveram muito próximas umas das outras, fizeram festas, confraternizaram. A senhora vê com preocupação esse cenário que a gente está agora, vindo de feriados, sabendo que vamos ter próximos feriados também logo à frente. Qual que é o seu olhar em relação a isso? Esse surto agora pegou a gente um pouco de surpresa, estava todo mundo super relaxado, achando que realmente o Covid já tinha ido embora. A gente já vem aí de uma sucessão de meses e feriados que estava tudo calmo. Realmente é uma surpresa esse surto que está acontecendo. Os números podem aumentar, mas, assim, no geral, eu sou extremamente otimista, né, que vai ter esse surto, como aconteceu mais ou menos no meio do ano, que durou coisa de 2, 3 meses, e que eu espero que no final do ano isso já tenha passado. É o meu desejo. Agora, em relação aos números, claro que a gente tem noção de que já estivemos em momentos muito piores, né, da pandemia, inclusive com falta de leitos. Hoje, graças a Deus, estamos num momento mais ameno, digamos assim. Estamos vendo os números crescerem ainda sutilmente, né, doutora, em relação ao que a gente já viveu outros cenários, né, passados,
Mas já é um sinal de alerta, a gente pode dizer assim? Não, é um sinal de alerta. A gente já tem a documentação da subvariante da Omicron, que não foi sequenciada aqui em Salvador, mas em breve a gente vai ter esses dados também. Então a gente precisa ver como é que essa cepa vai se comportar e como é que vai ser o reflexo disso no quadro clínico dos pacientes. As pessoas vacinadas, sem dúvida, a gente já sabe que elas têm desfechos melhores. Então a gente vai realmente reforçar a vacinação, reforçar os cuidados básicos de evitar aglomeração, manter as mãos limpas, usar o álcool gel, água e sabão, para que a gente evite o contágio. E As recomendações são as mesmas, né? E a gente vai ver aí como é que esses números vão se comportar daqui para mais uns dias. E a gente lembra que a recomendação do uso de máscaras, né, Iula, por meio do Ministério da Saúde, foi justamente após o aparecimento dessa subvariante da Omicron. Então, a BQ1. Então, a gente ainda não sabe dizer qual o nível de transmissibilidade dela, por exemplo, né, doutora? Ainda não tem esses números, essa análise feita, né? No geral, as cepas novas, as variantes novas que surgem, têm uma transmissibilidade maior, porque ela é capaz de escapar, de fato, de todo o nosso sistema imunológico e da proteção da vacina. Tanto é que as pessoas se contaminam. Mas o que a gente acredita é que, assim, a população, a maioria já tem anticorpos que seja realmente capaz de proteger a gente dos casos mais graves. Agora, indo para o olhar Fabiana Bahia como pessoa, né? Não só apenas a médica, como que a senhora enxerga esse momento que a gente está vivendo como soteropolitana mesmo? Bom, como eu falei, pegou a gente de surpresa, né? E eu sempre digo que eu sou otimista e com certeza que tudo vai dar certo. Mas a gente precisa se cuidar. A gente precisa atualizar a vacinação, a gente precisa gerir os nossos riscos, usar máscara, manter as suas doenças compensadas, procurar os clínicos, cuidar da hipertensão, do diabetes, das doenças crônicas de maior gravidade, para que assim a gente possa realmente estar protegida de viroses que virão e do retorno do Covid que tem acontecido, infelizmente. Tá certo, doutora, muito obrigada, viu, aqui pela participação. Aqui em Salvador para atendimento. E, doutora, agora voltando aqui com a senhora, a gente sabe que aqui o espanhol, ele só atende por regulação. Tem chegado muita solicitação de regulação de UPAs aqui da capital? Tem chegado muito das UPAs. A gente realmente tem informações de que as unidades de pronto atendimento estão cheias. As unidades de hospitais privados também, as emergências estão bem com demanda bem grande nessas últimas 48 horas. E aí, geralmente, são pessoas que estão precisando mais de internamento para UTI, enfermaria, tem essa noção? Não, tem variado muito. Aqui no hospital, a gente tem uma demanda de enfermaria nesse momento maior do que de UTI. Então, isso é uma informação boa. Mas muitos pacientes precisam de orientação também de cuidar de como cuidar da virose como um todo, do Covid como um todo, não só para o internamento. Então, a gente está vendo aqui, não sei se a gente consegue mostrar a imagem de uma ambulância que acabou de chegar aqui. Muito provavelmente é alguém que está vindo de regulação, né, doutora? Sim, os pacientes bem regulados aqui, todos eles. Tá certo, muito obrigada, viu, aqui pela participação. É isso, Iula, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Cris. Obrigada pelas informações. E você viu aí, né? Tudo que essa infectologista trouxe. Eu tô apegada a esse otimismo dela, viu? Apegada justamente pra gente passar por essa variante de uma forma bem melhor de tudo que a gente viveu. E a gente vendo aí as unidades de pronto atendimento completamente lotadas e todas essas orientações que ela deu, da gente se preservar, da máscara, da higienização, de manter nossa saúde em dia, nossa imunidade em bom estado, isso serve para qualquer doença, para qualquer vírus, viu?